Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos à nossa 13ª aula do estudo do livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando. Curta, comente, compartilhe. Pessoas estão comentando bastante, muitas pessoas estão aí assistindo e eu fico muito feliz, porque na verdade nós queremos alcançar com este estudo o maior número de pessoas possíveis. Então, abra aí o seu livro do Apocalipse, capítulo 16, nós vamos falar a partir do verso 4. Nós estamos falando da voz dos anjos, estamos falando dos flagelos. São 7 flagelos e nós estamos no 3º flagelo. Primeiro flagelo é onde é derramada pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O segundo flagelo torna sangue toda a água, né, do mar. E agora o 3º flagelo. Então, 16:4, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, os rios é água potável. É atingida não 1/3 como foi antes, mas agora é total, em toda a água potável. Então vai haver um colapso da natureza, os mares regulam os climas e os rios também. E as pessoas bebem dessas águas tratadas, e então quando Deus atinge rios e mares, existe um colapso no mundo, não se tem água potável, né? Então Satanás se coloca como o rei do mundo, mas agora não tem poder de salvar nem os seus devotos. Então, no derramar das taças, os governos não vão conseguir resolver estas questões. Então, vão sofrer danos severos. Então, aquele governo que estava governando com paz, com solução de todas as coisas, agora começa a ser provado de que eles não conseguem nada, porque todo o controle está nas mãos de Deus. Verso 5, então viu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Então, o anjo das águas é a designação para esse anjo que derramou a taça nas águas. Então, sempre que a justiça de Deus é demonstrada, as pessoas questionam, será que Deus está sendo justo? Então, o anjo está se antecipando e está dizendo, tu és justo, perfeito no seu julgamento. Não tem espaço para questionar a justiça de Deus. Verso 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Então, a justiça sobre os ímpios é porque temos aqui o princípio da justa retribuição. Então, justiça de Deus, eles rejeitaram os avisos de Deus, até matando os profetas. Então, agora, eles vão beber do juízo de Deus. Verso 7, ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, do altar, que é pessoas que estão diante de Deus, né, no altar, são os seres viventes, é a concordância com o que o anjo disse, né, que o Senhor é justo. Ali são as almas dos santos que estão ali no altar. Agora, o 4º flagelo. Como nós falamos, né, os flagelos, eles não têm algo devagar para acontecer. Não, eles são derramados e acontece, né? E acontece no total, porque aqui já encerraram as oportunidades. 4º flagelo, verso 8. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, quando lemos, nós até temos dó das pessoas, né? Que vão passar por tudo isso. Mas elas merecem, por tudo isso,
eles estarem passando. Então, nós veremos a atitude deles, né? A natureza sendo atingida, o calor do sol trará aos adoradores, né, da besta, os que se recusaram a ouvir os profetas sem arrependimento. Então, agora eles vão sentir mais na pele o juízo de Deus. Então, o sol queima os homens com fogo, há um desequilíbrio da natureza aos homens da besta. Verso 9, com efeito, os homens que se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, eles blasfemaram o nome de Deus, né? Eles reconhecem que o juízo está vindo de Deus, só que ao invés de pedirem misericórdia para Deus, não, eles odeiam, desonram a Deus, eles não mudam os seus corações injustos, né? Não quebranta o seu coração. Então, nem sempre a dor vai levar à conversão. Às vezes se afastam mais ainda. Nós vemos isso no mundo, né? No nosso meio. Quando nós pensamos que o sofrimento vai trazer ali uma conversão para determinada pessoa, nós vemos, na verdade, que não. Acaba afastando. E o mesmo acontecerá, porque as pessoas vendo todo esse flagelo, né? Toda essa catástrofe acontecendo, reconhecem que é juízo de Deus, mas eles não se voltam para Deus arrependido, não pedem misericórdia para Deus, né? Eles se afastam mais e mais, blasfemando, desonrando o nome de Deus. Agora, o quinto flagelo, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa do que sentiam. Então, agora o flagelo vem sobre o governo da besta. Então, é a proximidade com a praga do Egito. Tudo ficou em trevas, na escuridão, né? Lembra lá das pragas do Egito? Então, depois de queimados pelo sol, agora ficou frio. Então, na escuridão, sem poder reagir sobre o que estão sentindo. Então, o sistema do mundo continua entrando em colapso. Então, a ansiedade, a dor se multiplica no coração dos homens, mas se dobram de maneira alguma e ficam odiosos, mas não têm um caminhar com Deus. Verso 11, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependem das suas obras. Então, nós vemos que os flagelos são merecidos, eles não se arrependem, Deus tem misericórdia para com os que se arrependem e o buscam. Então, o círculo do pecado atrai a severidade de Deus. Agora, o sexto flagelo. Verso 12, e derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, o rio Eufrates foi citado lá no Apocalipse 9, de 9 a 19, simboliza o lugar de onde vinham os inimigos de Israel. Então, os reis que vêm do nascimento do sol, que vêm do lado leste, onde ficava a Babilônia, a Síria, o rio seca e ele está facilitado o caminho para que haja uma grande batalha. Então, o ajuntamento de reis malignos para a última batalha. Então, chega o grande momento de toda a destruição deste grande governo do mal. Verso 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então, nós temos aqui a trindade satânica. Como nós temos falado,
Satanás, ele copia, ele quer imitar tudo do reino dos céus. Então, ele tenta imitar essa trindade de Deus, Jesus e o Espírito Santo, aqui com o dragão, a besta e o falso profeta. Então, ele usa ali de todas as artimanhas, né, de falsificação, né? Ele não inova nada, ele só copia. Então, essa trindade satânica que simboliza, né? Ela simula a trindade santa. Então, está totalmente focada em unir esforços para a batalha final. Ele sabe que está chegando o final dos tempos para ele aqui nessa terra. Então, quando diz boca, é a ideia de convencer pessoas. É a reunião de pessoas para tentar resistir aos flagelos de Deus. Eles continuam tramando. Hans liga a praga do Egito, traz o juízo final sobre os ímpios, né? Demônios, acontecimentos políticos, econômicos. O mundo vai se organizando contra Deus e tem por trás Satanás. Espíritos imundos que no final isso vai se intensificar cada vez mais. Como a gente fala, vai ficar pior. Verso 14, porque eles são espíritos dos demônios, operadores de sinais e se se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, aqui, tudo relacionado à besta dragão é demoníaco. Então, sinais que não são referenciais, não são referências, não tem base de Deus, né, nesses sinais. A referência base é a palavra. Então, nós devemos cruzar esses sinais com a palavra de Deus. Então, o diabo se organiza, sabe que está chegando o fim, só que ele quer convencer quanto mais pessoas para ele, melhor, né? De que elas podem resistir. Então, faz um ajuntamento mundano, né? Que se representa numa batalha, nada a ver com chance de batalhar com Deus. É um simbolismo de ajuntamento das forças malignas nos tempos finais, convencimento dos governantes para se aliar à besta para combater o Messias. Verso 15, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, a intervenção de Jesus nesse sexto flagelo. Então, vem de surpresa, e a palavra diz que felizes os santos, que não serão surpreendidos, estão chamando por sua vinda, e a surpresa é para os ímpios. Então, o zelo espiritual permaneçam no foco, mesmo com a aliança maligna global, você esteja preparado. Por isso que nós falamos, cruze toda a informação com o que a Bíblia diz, né? Não vai caindo aí de qualquer jeito que você vai cair na mão do inimigo. Verso 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sistema mundano, os governantes se ajuntaram. Armagedon, Ar é montanha, Magedon é Megido em hebraico. Então é a montanha de Megido, o lugar simbólico, região onde muitas batalhas tiveram ali perto do vale de Esdraelon, local de batalha que designa união mundana que vai tentar contra o juízo de Deus, que irá perder, obviamente. O Armagedon é o período mais complexo que vai acontecer, o dia do juízo. Aí vem a sexta, encerra a sexta taça do flagelo. Então, aqui nós falamos aqui, né? Os 6 flagelos, os remidos, né, que entoaram os cânticos e que Deus envia agora os flagelos. Falamos dos 6, né?
Agora vamos para o último, o sétimo flagelo. Apocalipse 16, 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Então, derramar de um líquido pelo ar, a voz de Deus, né? Lá no 16:1, ele antecipa um resultado: feito está. Então, consumou-se, é ação completa. Com essa sétima taça, o juízo de Deus se completa de uma forma plena. E esse flagelo designa o retorno de Jesus, designa o juízo final. Verso 18: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Então, sinais da natureza relacionadas com as manifestações de Deus. Terremotos, lá em Mateus 24, é um sinal diferente, né? Como nunca houve. Então, agora a natureza está respondendo ao juízo de Deus. Sinais perceptíveis, trazendo mudança irrecuperável. Então, haverá novo céu e nova terra. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, grandes cidades, é a grande Babilônia, né, que foi devassada. Os reinos confiados, né, pelo homem, foi separada pelo abismo. Então, é uma destruição, é o juízo. Tudo que os homens confiavam foi destruído. Então, o sistema mundano, as tragédias naturais trazem um colapso financeiro, social, político, alcance total dessa tragédia. Apoiadores, cidades serão alcançadas. E para frente vai falar mais ainda de destruição. E lembrou-se Deus, né? Como diz no versículo, chegou o momento certo da grande Babilônia receber o juízo de Deus. Então agora eles vão ter que engolir a ira de Deus. Verso 20: todas as ilhas fugirão e os montes não foram achados. Então a destruição é tão grande que desfigura a natureza como seria. A terra não se recupera fisicamente. Tudo será transformado para os salvos. 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Portanto, o seu flagelo era sobremodo grande. A chuva de granizo pesava, assim, algo cada pedra, né? 35, 45 quilos cada uma. Então, até o fim, os homens não querem saber do Senhor. Como nós dissemos, eles continuaram blasfemando contra Deus. E mesmo vendo tanta severidade, eles não se rendem ao Senhor. Eles continuam blasfemando contra Deus pelo que eles estavam passando. Então, a certeza do juízo de Deus e a certeza da maldade dos homens, nós temos aqui no 7º flagelo. Agora, a descrição da grande meretriz. Um novo ciclo agora se abre. Visões maiores. Deus vai mostrar como é o sistema mundano nos últimos tempos, como foi no passado e como será quando Deus triunfar sobre eles. Capítulo 17, agora, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz,
que se acha sentada sobre muitas águas. Então os flagelos terminaram, mas os 7 anjos são citados novamente. Um deles fala agora com João. Fala, vem, a visão vai mostrar as coisas que aconteceram anteriormente, né? Essa revelação vem através de um anjo que fala com João dizendo, vem comigo, eu vou te mostrar. Então a grande meretriz é uma prostituta. Mais para frente vai falar da noiva da igreja gloriosa. A meretriz é a reunião dos ímpios, é a religião, é a prostituta, a falsa igreja. Os ímpios com roupa de religiosidade, mas blasfemaram contra Deus. Então, está dominando várias nações. Ali no verso 15 vai estar falando disso. Então, terá domínio global, não total. Os servos de Deus não aceitam a sedução da grande meretriz, né? É uma força religiosa muito grande que vai surgir. Verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então nós temos aqui uma grande união, laço entre a igreja maligna com os governantes. Então, isso é bem claro para que o anticristo possa surgir. Então, tenha poder, o apoio político, comercial, aceitação de tudo, né, pregado do que não agrada a Deus. Muitos vão aceitar. Então, hoje, os laços de religiões, né, esse ecumenismo, religiões apoiando aborto, prostituição, homossexualismo. Então, tudo isso já faz parte. Jeremias 51:7 diz que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então, esse versículo se liga com a profecia. O vinho como figura do que é bebido, e os reis beberam do que a grande meretriz lhes deu. Então, é uma devassidão, é porneia, né? A prática sexual ilícita. Então, é um ato malicioso, é o que vai permear muitos finais dos tempos. O sistema mundano, influenciado pela grande meretriz, com o aval da religião, a grande meretriz incentiva todo tipo de pecado na sociedade. Então, os pecados sexuais com muito apoio religioso. A igreja da besta, né? Verso 3. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora tem João uma outra visão, um local solitário, lá no deserto, e a mulher pode ser a grande meretriz e a besta agora é introduzida. Então, montada, conduz, né, que leva para algum lugar, e as figuras para demonstrar como a falsa religião será conduzida pela besta, por Satanás. Então, a besta escarlate, lá em Apocalipse 12:3, né, o dragão em 13:1, são nomes de blasfêmias que se intitula Deus, apoiada pela mulher. Então, traz a explicação que tudo está interligado. O dragão com Satanás, a besta com o anticristo, a grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema mundano distante de Deus. Elementos que se repetem do passado. Verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, a púrpura e escarlate são roupas finas, ricas. Então, essa falsa religião, ela gostava de mostrar grandeza, mostrar pompa, luxo, riqueza.
Então, ela queria mostrar tudo isso dos seus líderes, né? Muito brilho, muita glória para eles. Então, o cálice de ouro usado em momentos de festa, ocasiões especiais, mas dentro do cálice algo detestável, impurezas sexuais de todo tipo. A falsa religião, a mulher, né, tem a aparência de algo extremamente lindo, conquista o coração dos homens, manifestações de poder, aquela besta curada, né? As pessoas vão amar e que as pessoas podem dar vazão a todos os seus desejos. Verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, na testa desta mulher, visível e claro, apesar da mulher estar vestida daquela forma, com a taça na mão, que só tem lixo, na sua testa tem um nome. Isso quer dizer que ela não conseguirá ter êxito, é claro, quem ela é. Então, os salvos não serão enganados, mas os ímpios a adorarão, fazer parte desse novo sistema. Então, a Babilônia representa a maldade, perseguiu, matou, né? A mãe tem filhas espalhadas pela terra, sistemas religiosos ligados a Satanás e é contra a posição das boas novas, contra o evangelho. Verso 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Lá no capítulo 13, 7, humanamente falando, a besta vence os santos. Ela perseguiu muitos os santos, muitas mortes aconteceram, atacando os santos de Deus, porque eles não vão se dobrar à besta. Então, ao sistema mundano, unido religioso, maligno. Então, o sangue dos santos são os servos de Cristo. Sangue das testemunhas significa que foram mortos porque não negaram a Jesus. E João se admira com a sede da besta de perseguir e matar cruelmente os santos. Verso 7, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então é pesado aqui e eu vou te mostrar. O anjo vai explicar o mistério da visão para João poder entender. O mistério é o que está oculto e agora vai ser explicado. Então, vou parar por aqui, deixar você aí curioso pelo mistério, assim você se prepara para a próxima aula. Amém? Então, que você tenha gostado desta aula, aproveitado bastante para seu conhecimento e entendimento. Então, até a nossa próxima aula. Continua aí a sua tarde, o final deste dia com Jesus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.